pessoal, professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação, voltando com mais uma aulinha aí sobre verbos. Estou de óculos, eu que estava aí me acostumando, mas vamos devagarinho. Vamos ver a segunda parte aí dos nossos verbos, tá? Vamos trabalhar mais um pouco sobre verbos. Então, passou. Vamos lá, nós vamos trabalhar agora a classificação dos verbos. O que é classificação? Eu tenho verbos regulares, tá? São aqueles que flexionam, né, que são flexionados de acordo com o paradigma dele, de acordo com o modelo de conjugação que pertence. Eles não vão ter alterações em seu radical. Um exemplo disso, tipo aqui, o verbo falar, o radical fal dele, ele vai ser conjugado em todos os tempos e modos, tá? E não vai modificar, tá, o seu radical. Então, para saber se o verbo é regular ou não, basta conjugá-lo no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo. Se ele for regular nesses dois tempos, será regular nos demais também. Ou o presente do indicativo, falo, falas, fala, falamos, falais, falam. Pretérito perfeito do indicativo, falei, falaste, falou, falamos, falastes, falaram. Então não houve alteração. Porém, eu tenho que cuidar, porque quando um verbo é regular, o radical mantém-se o mesmo em todas as formas e as desinências são as mesmas do paradigma. Isso também não quer dizer que ele não possa apresentar alterações gráficas. Não estou falando alterar totalmente. São alterações gráficas a fim de conservar a identidade fonética dele, ok? Tipo o verbo ficar. Eu fico, eu fiquei, ou fiquei. Houve uma alteração, mas é mais fonética, ok? Dirigir, dirijo, diriges. O descer, desço e desces, por exemplo. Mas eles continuam sendo classificados como verbos regulares, ok? Já verbos irregulares são aqueles que, há algum tempo, a pessoa se afastam do modelo da conjugação. Eles vão ter alterações no seu radical ou nas desinências. Um exemplo de verbo regular, tá, que nós devemos conjugá-lo sempre no presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo, quando houver qualquer irregularidade, tá? Tipo, o verbo pedir. Peço, pedes, pede, pedimos, pedir, pedem. Olha aqui, o C cedilha. Mudou totalmente. O pretérito perfeito do indicativo. Pedi, pedistes, pediu, pedimos, pedistes, pediram. Então, aqui houve irregularidade, eu vou chamar de verbo irregular. Note que na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, o radical alterou-se para pés. Trata-se, portanto, de um verbo irregular. E há casos que a irregularidade do verbo se apresenta não no radical, mas nas desinências. Por exemplo, as desinências regulares do presente do indicativo de um verbo da primeira conjugação são o, as, a, amos, ais, amo. Agora vamos verificar a conjugação do presente do verbo estar. Estou, não estou. Estou, estás, está. Estamos, estais, estão. Houve alteração. Então, por isso que ele é tido como um verbo irregular. Tá? Verbos anômalos são aqueles verbos que mudam totalmente a conjugação, tá? Tipo, nós só temos dois verbos na língua portuguesa. O verbo ser e o verbo ir. O verbo ser, sou, era, fui. E o verbo ir, vou, fui e irei. Então, totalmente anômalos, totalmente modificado o seu radical. Verbos defectivos. Pessoal, verbos defectivos são aqueles que não apresentam a conjugação completa. Eles só vão se apresentar em algumas conjugações, tá? E eu tenho a classificação dele como impessoais, unipessoais e pessoais. Impessoais são os verbos que não têm sujeito, que nós vamos ver agora na análise sintática. Esses verbos não têm sujeito, tá? Normalmente são usados na terceira pessoa do singular e os principais são o verbo haver, quando ele é sinônimo de existir, acontecer, realizar-se ou fazer, tá? Ele fica no singular. Havia poucos ingressos à venda. Não haviam. Então, havia aqui eu consigo trocar por existiam. Então, é do verbo haver. Então, ele fica no singular, tá? Houve duas guerras mundiais, tá? Aconteceram duas guerras mundiais. Haverá reuniões aqui, realizar-se-á ou realizar-se-ão reuniões aqui. Deixei de fumar há muitos anos. Entendeu? Deixei de fumar faz muitos anos. Então,
Esses verbos aqui são impessoais, tá? O verbo haver, eles são impessoais. O verbo fazer, ser e estar, indicando tempo. Faz invernos rigorosos no sul do Brasil. Era primavera quando ele morreu. Estava quente naquele dia. Os verbos que indicam fenômenos da natureza também são impessoais. Chover, ventar, nevar, gear, trovejar, amanhecer, escurecer, tá? Quando, porém, se constrói amanheci mal-humorado, isso aqui é uma metáfora, tá? É uma situação, vamos dizer assim, metaforizada. Então, ele não vai ter essa situação. Usa-se o verbo amanhecer em sentido figurado, ok? Então, qualquer verbo impessoal empregado em sentido figurado deixa de ser impessoal para ser pessoal. Amanheci mal-humorado. Quem é que amanheceu? É um sujeito desinencial, oculto, eu. Choveram candidatos ao cargo. Choveram o quê? Chove candidatos? Não, isso aqui é a metáfora. Então, o sujeito aqui é candidatos. Fiz 15 anos ontem. Isso aqui é um sujeito desinencial. Eu fiz 15 anos, ok? Os verbos unipessoais são aqueles que têm o sujeito e conjuga-se. São aqueles que, tendo sujeito, conjuga-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais. Bramar, bramir, cacarejar, coachar, criquilar, tá? Os verbos também unipessoais são cumprir, importar, convir, doer, aprazer e ser, que eu consigo trocar ele por preciso e necessário. Cumpre os trabalhadores bastante. Sujeito, trabalharmos, cumpre os trabalharmos bastante. Então, trabalharmos bastante seria o meu sujeito. Parece que vai chover. Aqui o que vai chover vai ser o meu verbo. Isso aqui nós vamos ver essa utilização desses verbos, principalmente lá na minha oração subordinada substantiva subjetiva, ok? É preciso que chova. O sujeito seria que chova. Fazer e ir em orações que dão ideia de tempo, sentidos da conjugação que. Os verbos unipessoais são aqueles que, tendo sujeito, conjuga-se apenas nas terceiras pessoas do singular e do plural. Entre os unipessoais estão os verbos que significam vozes de animais. Bramar, bramir, cacarejar, coachar, crilar. Os verbos unipessoais são cumprir, importar, convir, doer, aprazer e ser. Tá? Cumpre os trabalharmos bastante. Então, trabalharmos bastante seria o quê? O meu sujeito. Parece que vai chover. É preciso que chova. Então, nós vamos ver que eu tenho orações aqui na função de sujeito. Isso aqui nós vamos ver principalmente lá na nossa oração subordinada substantiva subjetiva, ok? Lá na nossa análise do período composto. O verbo fazer e ir em orações que dão ideia de tempo, seguidos da conjunção que. Faz 10 anos que deixei de fumar. Sujeito, que deixei de fumar. Então, eu tenho também essa situação aqui para ser observada. Vai para 10 anos que não vejo Cláudia. O sujeito, que não vejo Cláudia. E também tem os verbos pessoais, que são aqueles que apresentam conjugação incompleta. Isso é, não apresentam algumas flexões por motivos morfológicos ou fônicos, tá? O verbo colorir, por exemplo, ele não possui a forma eu coloro. Eu tenho que trocar para eu pinto. Assim também os verbos reaver, abolir e falir. Ó, nós reavemos, vós reaveis. O verbo abolir, tu aboles, tu abole, nós abolimos. Vós abolis, eles abolem. Nós falimos, vós falis. Então, quando eu preciso utilizar outras conjugações, tá? Eu vou ter que ver um verbo sinônimo. Tipo, eu cancelo, eu revogo para abolir. Eles recuperam para reaver. E eu estou falindo para falir, ok? Estou usando uma locução verbal. Verbos pronominais. Verbos pronominais são aqueles que são conjugados com pronomes oblíquos átonos, mas não são reflexivos, tá? Tipo, esses verbos são de dois tipos. Os essencialmente pronominais e os acidentalmente pronominais. Quem são os essencialmente pronominais?
são sempre conjugados, né, do pronome oblíquo átono. O apoderar-se, o atrever-se, o ausentar-se, o queixar-se, o suicidar-se e o candidatar-se. Eles sempre são conjugados com a partícula se. Já eu tenho outros verbos que acidentalmente eu uso eles, mas eles não precisam do auxílio da partícula se. O lembrar, o esquecer, o debater, o enganar, o pentear, ok? Verbos abundantes. Verbos abundantes são aqueles verbos que eu utilizo principalmente no particípio. Por quê? São os que apresentam mais de uma forma com o mesmo valor. Olha só o verbo matar. Eu tenho matado no particípio regular e tenho morto no particípio irregular. Entregar, eu tenho entregado no particípio regular e tenho entregue no particípio irregular. O impresso, imprimido. Pago, pagado, tá? Então, eu preciso saber essa colocação. Então, eu digo que a abundância dos verbos é notada com maior frequência onde? No particípio, pois alguns verbos apresentam, além do particípio regular, terminação ado ou ido, uma forma irregular. Se eu tenho forma regular e irregular, eu tenho que tomar cuidado nas locuções verbais nos particípios, tá? Quando o verbo apresenta duplo particípio, de maneira geral, deve-se usar o quê? A forma regular, eu uso sempre os verbos auxiliares ter e haver. Tinha aceitado o pedido, haviam aceitado o pedido. Já da forma irregular, eu vou usar os verbos auxiliares ser e estar. O pedido foi aceito, o pedido estava aceito, ok? Então, eu tenho que tomar esse cuidado aqui com o verbo no particípio, tá? Porque o regular eu sempre vou usar o ter e o haver. E o irregular sempre o ser e o estar. Se ele só tiver um tipo, eu posso usar os 4, ok? Eu tenho que observar que os auxiliares ter e haver expressam situação dinâmica, ao passo que os auxiliares ser e estar expressam o quê? Estado, ok? Os seguintes verbos só possuem particípio irregular, tipo abrir, aberto, cobrir, coberto, dizer, dito, escrever, escrito, fazer, feito, pôr, posto, ver, visto e vir, vindo. Já os particípios regulares dos verbos ganhar é ganhado, gastar é gastado e pagar é pagado estão sendo na prática substituídos pelos particípios irregulares, ganho, gasto e pago, ok? Mas eu mantenho esses verbos e eu tenho que saber os seus auxiliares. O que é uma locução verbal? Locução verbal é quando, nós já vimos, né? É quando eu vou utilizar 2 ou 3 verbos para dar um sentido de verbo, tá? Então, no processo verbal, ele pode ser indicado por mais de uma palavra, mais de um verbo. Quando isso ocorre, nós temos a locução. Um verbo denominado auxiliar junta-se a outro, denominado principal, alargando-lhe a significação. Então, eu sempre vou ter um verbo auxiliar e um verbo principal, tá? E o que eu tenho que cuidar? O verbo principal estará sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E o auxiliar receberá as flexões de tempo, modo, pessoa e número. Se houver mais de um auxiliar, a flexão ocorrerá somente no primeiro. Nas locuções verbais, os verbos podem ou não estar ligados por preposição. Então, os verbos eles aceitam essa proposição para ligar entre eles. Os verbos auxiliares, além de entrarem na formação das locuções verbais, formam os tempos compostos. Os auxiliares, ter e haver, e a voz passiva analítica, os auxiliares ser, estar e ficar. Amanhã poderá chover. Olha só, verbo auxiliar, verbo principal. O candidato deverá trazer os documentos solicitados. Pessoal, deverá trazer. Verbo auxiliar, verbo principal. Os documentos solicitados é um objeto direto, mas de quem? É sempre o último verbo da locução que vai me dar a regência, ok? Ele que vai fazer o complemento. Quem traz algo, os documentos, ok? Sempre assim. Ele acabou de sair. Locução verbal unida por preposição, sem problema. Nos exemplos acima, todos de locuções verbais, as formas auxiliares poderá, deverá e acabou aplicam a significação dos verbos principais, chover, trazer e sair, exprimindo respectivamente ideia de possibilidade, obrigatoriedade e passado recente. Eu tenho que ver que o verbo auxiliar também ele vai me dar essa indicação de aspecto, tá? Tipo aqui, o aluno começou a estudar, ele iniciou. O aluno continua estudando, ele está estudando ainda. O aluno parou de estudar, tá? Ele terminou.
Então, nos três casos, o verbo principal estudar, cujo sentido está sendo modificado pelo auxiliar. Na primeira frase, ele indica o início da ação, na segunda, a continuidade, na terceira, a finalização da ação. Então, esses verbos auxiliares, eu posso chamar eles de verbos em coativo, tá? Que demonstra ação em seu início, ou ação que se faz gradualmente. Começou a chover, passou a beber, amanhecer, florescer. Já os interativo ou frequentativo concebe a ação habitual, costuma acordar cedo, tornou a falar bobagem. Os durativo ou cursivo evidencia a situação que se estende por determinado tempo. Fico a pensar, foi saindo de mansinho. Os terminativo ou cessativo indica o término da ação. Parou de chover, acabou de escrever. Outra situação que tem caído bastante nos concursos é a forma risotônica ou arrisotônica. Aqui eu vou trabalhar com tonicidade, ok? Então, a forma verbal risotônica, quando a vogal de sua sílaba tônica está no radical. Tipo aqui, ando, andas. Onde é que está a sílaba tônica aqui? No an. Então, está dentro do meu radical. Então, isso aqui é uma forma risotônica. E a forma risotônica é quando a vogal da sílaba tônica, né, está fora do radical. Aqui, ó, andarás, acentuado, andaríamos. Então, ela saiu do radical ande e foi para fora. Então, é a risotônica. E dentro do radical é risotônica, ok? As minhas vozes verbais. Quem são minhas vozes verbais? Eu tenho a voz ativa, tá? Que é quando o sujeito pratica ação verbal. É o verbo, como a frase, como eu encontro sempre ela. O público aplaudiu bastante o deputado. Olha só, o público aplaudiu bastante o deputado. Quem é que fez a ação? O público. Ação de aplaudir. Quem? O deputado. O bastante é um advérbio de modo, tá? Mas a minha oração em si seria o quê? Sujeito, verbo e seus complementos. Já a voz passiva é quando ocorre alteração, tá? Ou quando o sujeito sofre ação verbal. Então, a voz passiva eu posso subdividir ela em dois pontos. A analítica e a sintética. Qual é a grande diferença? A analítica eu vou ter todos os elementos da voz passiva. Eu vou ter o sujeito paciente, eu vou ter a locução verbal e vou ter o agente da passiva. Já na minha voz passiva sintética, tá? ela vai ser utilizado o se como partícula passivadora. Aí ela não vai ter o sujeito na voz ativa dela e ela não vai ter o agente da passiva lá na sua transformação. Mas ela tem o se como partícula passivadora. Um exemplo disso está aqui, ó. A voz passiva analítica é aquela que apresenta a seguinte estrutura verbal. Verbo auxiliar, ser, estar e ficar, mais participio do verbo indicador de ação. A praça ficou cercada pela polícia. Quem é que fez a ação aqui? Se eu for ver na voz ativa, seria a polícia cercou a praça. Como houve a transformação, né, que nós vamos ver logo logo, a praça ficou cercada pela polícia. A polícia está cercando a praça. Então, não inicia aqui com o sujeito. Quem está fazendo a ação é o agente da passiva. Ele vem com preposição e aqui eu tenho a locução verbal. Tá? O verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Já a voz passiva sintética ou pronominal, que a gente chama, ela vai se apresentar da seguinte forma. Eu vou ter um verbo indicador da ação mais a partícula ser, tá? A chamada de partícula passivadora. Reformou-se a velha ponte. Se eu fizer a transformação, vou ficar como? A velha ponte foi reformada, ok? E aí eu tenho sujeito. Aqui o meu sujeito dessa oração seria a velha ponte, ok? Aqui é um exemplo da transformação para a voz passiva, tá? Como é que ele é feito? Ó, Gutenberg inventou a imprensa, voz ativa. Gutenberg é o sujeito da ativa, inventou é o verbo de ação, a imprensa é o objeto direto. Outro detalhe muito importante, eu só faço voz passiva com verbo transitivo direto. Com os outros verbos eu não faço. Posso fazer com verbo transitivo direto e indireto, mas somente a parte direta dele, ok? Então, Gutenberg inventou a imprensa. O sujeito está iniciando a oração e o complemento está lá no final. Já quando eu trabalho com a voz passiva, o que é objeto direto passa a ser o sujeito da passiva, a imprensa. Foi inventado, olha só, o verbo, tá? Que era um verbo simples, passou a ser uma locução verbal.
um verbo auxiliar mais um verbo no particípio. E Gutenberg continua sendo o sujeito da ação. Porém, aqui eu vou chamar ele de agente da passiva, porque ele vai vir inserido por uma preposição, ok? Que é o que está falando tudo aqui embaixo aqui. Tudo que eu falei para vocês está aqui embaixo. Então, eu vou ter um sujeito paciente, vou ter o agente da passiva e uma locução verbal. Já quando eu trabalho com a sintética ou pronominal, então eu vou ter um verbo transitivo direto, mais a partícula C, que é a partícula passivadora. E o sujeito paciente, ele já vai ser o meu sujeito, como eu mostrei para vocês. Mas eu só transformo para verificar e para confirmar. Eu não vou ter o sujeito agente, tá? Eu não vou ter o sujeito aqui, nem o agente da passiva quando transformar, e o objeto direto vai estar ali, tá? A voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? É quando eu pratico e recebo a mesma ação verbal. O menino feriu-se com a faca. O menino feriu quem? O menino, com a faca. Só que eu adjunto adverbial de instrumento. Só que aqui ele fez e ele recebeu a ação, ok? Então, dessa forma, por isso que eu chamo reflexiva. Outra que eu tenho que tomar cuidado aqui, que nós vamos ver depois, é a recíproca, tá? Em vez de ser aqui no singular, será no plural. O menino e a menina beijaram-se. Então vai ser reciprocidade. O menino beijou a menina beijou o menino. Então é reciprocidade, ok? Algumas observações em relação ao verbo. Não se deve atribuir sentido reflexivo a verbos que designam sentimentos, como queixar-se, alegrar-se, arrepender-se, zangar-se, indignar-se, e outros meramente pronominais, ok? O pronome ato, como se dilui nesses verbos, dos quais é parte integrante, a prova de que não são reflexivos, e que não pode dizer, por exemplo, zango-me a mim mesmo, ok? Eu tenho que observar também que em frase como João fala de si, há reflexividade, mas não há voz reflexiva, porque o verbo não é reflexivo, ok? Em muitos verbos reflexivos, a ideia de reciprocidade é reforçada pelo prefixo entre. Entremear-se, entrecoxar-se, entrebater-se, entredevorar-se, entrecusar-se, entredilacerar-se, entrematar-se, entremoder-se, entreolhar-se, entrequerer-se, entrevistar-se. E aqui nós terminamos a última parte dos verbos. Espero que vocês tenham entendido e na próxima aula já entramos em advérbio. Um beijo do gordo para vocês e até a próxima aula.